nasce designado a ser um best-seller, né? Deve esgotar rapidamente, devido a esse preço que vai ser vendido aqui, né? De grátis. Então, bota o maior, né? O outro já chamou a linha dela 800. O desenvolvimento da proposta, assim, resgatando um pouco do seu histórico, como é que se deu isso, nasce num contexto, uma situação em que é muito ligada ao serviço do Celeste de Piracicaba e na origem já tinha uma atuação histórica na prevenção de acidentes. Só lembrar, por exemplo, a própria existência de uma legislação específica em Piracicaba, municipal, no que diz respeito à prevenção de acidentes com elevadores de obras, né? A existência da organização sindical, o comitê, o CEP, né? De prevenção de acidentes. Então, já existia uma atuação histórica no município nessa área e também uma certa tradição de busca da cooperação com universidades e instituições de pesquisa. Como resultado dessas cooperações, tinha ocorrido um projeto de pesquisa anterior e que tinha resultado na criação de um sistema de informações de acidentes de trabalho no município, e um dos resultados já da aplicação, da implementação desse sistema, era a detecção da existência de empresas com altas taxas de acidentes. Empresas em que a ocorrência de acidentes era muito acima da média do município. Então, chamando a atenção nessa distribuição espacial dos acidentes para essa ocorrência. Ao mesmo tempo, no SUS, em especial o que a gente chama de campo da saúde do trabalhador no SUS, vinha sendo há bastante tempo recomendada a utilização de um conceito que chama vigilância em saúde do trabalhador, que esse conceito fosse adotado como uma espécie de orientação para a construção das práticas em saúde. Então, por exemplo, no que diz respeito à prevenção de acidentes do trabalho, esse conceito chama a atenção de que a gente, quando tem um acidente, a gente tem o conhecimento do dano, a consequência sofrida pela vítima. Um conceito recomenda sempre o seguinte: olha, o serviço de saúde do trabalhador tem que ter uma série de ações oferecidas para lidar com esse dano. Numa das reuniões anteriores nossas, inclusive na última em Piracicaba, a Mara apresentou um trabalho relacionado ao segmento de trabalhadores. O trabalhador que sofreu um traumatismo crânioencefálico, que teve consequências psíquicas, danos de memória, de longo prazo, muito tempo depois do acidente. Então, o atendimento ao acidentado do trabalho, como o Rodolfo mostrou com o modelo da gravata borboleta, não se restringe ao imediato, no momento da assistência imediata, a lesão aguda. Mas também abordar a dimensão do risco, quer dizer, qual é a situação de exposição a que essa pessoa que sofreu o dano estava exposta. O que ele fazia, como é que isso criava uma situação de risco, é um pouco aquela articulação na gravata borboleta, o perigo existente e o risco de presença de alguém exposto à nocividade potencial embutida naquela situação de risco. Só que, então aqui, por exemplo, a gente pode trabalhar com a gestão clássica de segurança do trabalho. Eu vou propor a adesão às recomendações que estão postas nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, eu vou propor as medidas de controle de risco em geral, o que a gente faz numa política de segurança dentro de uma empresa. E o modelo da segurança em saúde chama a atenção de que a instalação desses riscos, desses perigos e riscos que vão gerar esses danos, por sua vez, tem origem em determinantes, em causas maiores na própria sociedade. Por exemplo, falando de uma situação mais radical, você pensar na possibilidade de
de um evento aqui associado a um acidente nuclear. Isso tem origem numa decisão política que facilita, que diz, olha, nós concordamos com usar essa tecnologia. Como é que a sociedade toma essa decisão? Essa possibilidade de utilizar isso é feita de forma democrática, ou tem um grupo de tecnocratas lá em Brasília que decide pelo país. Quando a gente pensar num risco aqui, por exemplo, associado a uma máquina, a gente pode discutir, essa máquina é importada, como é que é a legislação do país, como é que a legislação trata da questão da prevenção nas máquinas importadas. Então remete a prevenção também para questões lá na criação do período. A gente vai discutir isso, esse é um escopo da vigilância em saúde. Então a gente pode avaliar a ação do nosso serviço de saúde do trabalhador, se ela está se aproximando dessa noção da vigilância em saúde, olhando que a gente está desenvolvendo ações que abordam esses três componentes da intervenção da vigilância em saúde. Além disso, na saúde do trabalhador, tardiamente em relação a Piracicaba, em relação à experiência do Ceresp, ia se dando uma decisão de considerar os acidentes de trabalho, em particular aqueles com fatais, que provocam mutilações, como prioridade para a ação. Então, aqui, nesse contexto, em Piracicaba, dá-se um entendimento de que era o momento de construir também uma nova forma de compreender os acidentes. Ainda nesse entender o contexto dessa decisão, em particular aquele último comentário que eu tinha feito, de construir um novo entendimento sobre o acidente do trabalho, isso estava associado ao fato de que o trabalho realizado no âmbito do Ceresp mostrava que havia um predomínio de análises de acidentes que eram superficiais. Eu não vou insistir muito nisso, porque o Rodolfo já falou bastante, mas era uma compreensão onde, quando se olha para o trabalho, se pensa no ser humano como o elo fraco da corrente de segurança. E daí se concentra nesse elo fraco a ideia de que deveria ser a prevenção. E também uma ideia de que os comportamentos envolvidos nos acidentes eram explicados como produtos de escolhas conscientes dos trabalhadores. Eles tinham outras alternativas, eles podiam fazer do jeito certo, podiam fazer do jeito seguro, decidiram, eles gostam de viver perigosamente, tem um desvio de personalidade, são descuidados. Então, essa explicação que a gente está careca. A gente não, mas eu posso dizer careca, não saber, como é que se explica o acidente. Enfim, uma forma de explicar o acidente que é centrada na pessoa do trabalhador. Às vezes muda o endereço. Não é o trabalhador propriamente dito, mas foi o colega dele. Então, isso é chamado de abordagem tradicional de acidente. Daí, ainda por cima, muitas vezes o acidente é abordado como um evento individual. Nota que aquela perspectiva da vigilância em saúde do trabalhador que eu falei antes, ela amplia essa perspectiva. A gente não vai pensar mais apenas no dano da vítima, daquele acidente que a gente sofreu. Vai pensar numa intervenção de alcance coletivo, de alcance para toda a sociedade. Então, a gente não trata o acidente do São José como um acidente do Seu José. Olha para esse acidente como um evento potencial de saúde pública. Que seja alvo, então, de uma intervenção que seja pensada de modo a evitar acidentes, se possível, não apenas do mesmo tipo de máquina que estava envolvido no acidente, mas um programa de proteção e prevenção de acidentes com máquinas em geral. Além disso, a gente verifica que, em muitos casos, a forma de pensar a segurança revela que o técnico da empresa atua de modo subalterno. Ele é uma linha paralela, praticamente existe porque tem uma determinação na lei que obriga a sua existência, mas quando há em disputa
um conflito entre produzir de forma insegura, por exemplo, e produzir de forma insegura e não produzir, né, produz de forma insegura. A decisão é pela produção. Nesses conflitos, o cérebro não tem a força para ser a estrutura que alimenta dentro da empresa uma decisão do tipo, diante do risco, diante da ameaça potencial, não vai ser feito esse trabalho. Para e resolve os problemas de segurança. Às vezes, essa subordinação é até interesses jurídicos. Às vezes, você tem um setor jurídico que é muito incisivo em influenciar, por exemplo, a maneira como é feita a conclusão da análise do acidente. Olha, jogar a culpa na vítima elimina a possibilidade de que na justiça sobre alguma responsabilidade para a empresa. E quando o cérebro termina se subordinando a isso, ele vende a alma. Né? O que ele vai fazer em segurança? Vai ser um gestor de um armazém de almoxarifado de EPI, vai fazer isso, mas não vai fazer segurança. Então, isso levou a gente a trabalhar alguns objetivos, como a ideia que o destruir e substituir a abordagem tradicional é uma homenagem a um poeta europeu, né, o Baudelaire, que ele dizia que só se destrói realmente aquilo que se substitui. Né? Então, em homenagem ao Baudelaire, a gente não destrói a cultura, a ideia do ato inseguro como causa do acidente, se a gente não apresentar uma explicação alternativa, uma forma alternativa para conduzir essa análise. Em parte é o que a gente está fazendo nesse esforço, desse trabalho aqui na região. Então, assumir e difundir um novo olhar sobre o acidente, e esse novo olhar é inspirado numa base conceitual, em conceitos, que a gente já vai discutir um pouco mais adiante, de suporte tanto na condução da análise como na prevenção de acidentes. E resultar, no final de tudo, em estratégias que respeitem essas ideias da vigilância em saúde. É um horizonte, um ideal, não quer dizer que em todos os acidentes que a gente analise, a gente vai conseguir fazer isso. Mas, pelo menos, quando a gente não conseguir fazer isso, se a gente sabe que a gente está procurando fazer isso, a gente identifica os limites da nossa atuação e pode começar a pensar em como avançar em relação a esses limites. Bom, o que foi que a gente pensou então em fazer e como? A primeira coisa foi difundir novos pressupostos sobre os acidentes, novas ideias, uma nova ideia sobre o que é o acidente. Ao invés de pensar no acidente como aquele fenômeno simples, centrado na pessoa, porque o trabalhador era o elo fraco da corrente, etc., era apresentar o acidente como um fenômeno sociotécnico. O acidente é um evento que tem historicidade, tem uma história que está bem representada naquele modelo, naquele desenho de gravata borboleta que o Rodolfo mostrou. Regra geral, quando a gente vai investigar logo o acidente, aquela gravata, inclusive, nem está completa, porque a gente só analisa as consequências imediatas, do imediato pós-acidente. Mas a gente já sabe que pode, por exemplo, olha, a vítima de uma coronhada num assalto à banca é um candidato fortíssimo a um transtorno de estresse pós-traumático. Então a gente precisa considerar essa possibilidade. Né? Enfim, lembrar essa questão da história, que pensando dessa maneira, a gente passa a considerar como exceção, a rejeitar a possibilidade de entender o acidente como um fenômeno centrado na pessoa. Vamos pensar sempre na dimensão social, tem a contribuição das pessoas, em interação com o contexto técnico num determinado ambiente social, organizacional, político até, em vários pontos. Né? Bom, e a gente pensou em estimular, então as bases para isso aqui era assumir essa nova maneira de pensar o acidente e utilizar a seguinte ideia. Olha, há uma série de conceitos que quem estuda acidentes, principalmente em sistemas técnicos complexos, nos últimos 30 anos, né, foram desenvolvendo, que na nossa opinião podiam ser muito úteis
para ajudar na produção das análises do tipo de acidente que a gente convive no nosso dia a dia, nas empresas. E que conceitos, de onde vinham esses conceitos? Poxa, a contribuição da ergonomia nesse sentido foi fundamental, né? Eu cheguei aqui, hoje a primeira coisa que eu fiz foi tomar a bênção ao professor Marçal, que foi meu orientador na minha formação em ergonomia aqui mesmo, em Piracicaba, né? Então, um grande aporte para entender o que é o trabalho. Também, alguns conceitos que já existiam, eram trabalhados, por exemplo, na análise de barreiras, lá pelo início dos anos 80, por aí, foram um conceito desenvolvido na engenharia de segurança, mas que foi pouco difundido aqui no Brasil e que mais recentemente foi resgatado e ampliado com essa ideia da gradação borboleta e outras ideias. A análise de mudanças também era um conceito que tem origem na psicologia social, tem origem na engenharia de sistemas, na engenharia de produção, e que foi utilizado em análise de acidentes. Por exemplo, era a espinha dorsal do método de análise de acidente dito árvore de causas, né? Então, juntar essas ferramentas e, ao mesmo tempo, trabalhar um novo olhar sobre a chamada falha humana ou o comportamento que era apontado como causa do acidente, chamando a atenção para entender, olha, aquele velho olhar está muito enviesado, não consegue entender o que é o ser humano em situação. Por exemplo, quando ele diz que o comportamento é sempre um resultado de uma escolha consciente do trabalhador, ele está revelando, na verdade, que ele não tem a menor ideia de como é que funciona, no caso do Paraíba, eu posso falar literalmente, né, o cabeção humano em situação. Como é que a gente gerencia um trabalho, né? Como é que a gente se depara com dificuldades, por exemplo, agora há pouco aqui, quando teve aquela zoada aqui no computador, eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Eu fui lidar com isso, a única coisa que eu fiz foi o seguinte: bom, será que apertando a tecla F eu resolvo esse negócio? Né? Não resolveu. Ainda bem que tinha a cooperação, o Alessandro aqui veio e resolveu a situação. Se fosse isso tivesse associado a um processo que envolvesse um perímetro, né? Para vocês, ia ter problema aí, que a via de fuga aqui é comprometida, né? O lado, quem pensou no lado direito da borboleta no acidente desse auditório, tem que deixar alguns probleminhas aí para nós, né? Enfim, nós vamos falar com mais detalhes sobre isso aqui. Bom, ao mesmo tempo a gente tinha a ideia do seguinte: olha, para pensar no acidente tem conceito, as pessoas têm que mudar a forma